o teu filho, o teu cordeiro. Ah, meu Pai, não queremos nem nos mexer, tão somente sentir esta graça. Ah, meu Pai, que cada um de nós possa dizer e expressar uma palavra de alegria, de paz, porque isto que habita em nós, Tu és todo poderoso, Tu és todo amoroso. Precisamos ouvir a Tua voz, Pai. Precisamos que o Senhor nos preenche, nos enche com Seu Espírito e nos preparar para o grande e glorioso dia. Pai querido, quem dera fosse hoje e agora, neste instante, nos encontrarmos contigo, Senhor, mas nas nuvens, na eternidade, e o Cordeiro nos apacentará e nos servirá e nos guiará às águas tranquilas, às águas da eternidade, Senhor. Pai querido, igreja, feche seus olhos por um instante. Você consegue se ver entrando no reino do nosso Deus e do nosso Pai? Projeta o teu pensamento, o teu sentimento na eternidade. Aleluia. Que iremos fazer, Pai querido, enquanto estamos aqui? Queremos desejar nos encontrar contigo, Senhor. Queremos, Senhor, desfrutar de cada minuto, porque o nosso coração deseja sentir a Tua graça, o Teu amor, as Tuas misericórdias que se renovam. Amada igreja do Senhor, não importa o que tenha acontecido, não importa por onde você andou, a caminhada que você esteve, que bom que você está aqui nesta noite. Que bom que você vai sentar à mesa com teu Pai, com teu Salvador. Que bom que a tua alma está sendo contemplada pelo Senhor. Pai, mesmo sendo assim, pobre pecador, Tu nos amas, Senhor. Mesmo com perdas, danos e prejuízos, Tu nos amas, Pai. E este amor nos constrange. Fala conosco, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar? Amém? Algo está acontecendo no mundo espiritual. O Senhor está contemplando as nossas vidas. E talvez para você seja novidade, mas quando sentimos algo que vem da parte do Senhor, baixa os retornos, vai dar microfonia. Abra sua Bíblia no Salmos de número 90. Salmos de número 90, versículo 12. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus nos ensinará todas as coisas.
E como sabemos que estamos aprendendo? Hoje eu queria compartilhar com os irmãos como nós aprendemos a identificar o tempo na nossa vida. Há um tempo determinado para todas as coisas, diz a Bíblia. E esse tempo é colocado na nossa vida a cada etapa que nós andamos. Aqui, no Salmos de número 90, no versículo 12, diz assim: ensina-nos, ó Senhor, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. O que está dizendo aqui? Ensina-nos a contar os nossos dias. Contar, identificar, descrever o que estamos vivendo. Como estamos vivendo? E se ainda não alcançamos um coração sábio, o Espírito Santo nos dá sabedoria, inteligência e conhecimento. Mas quando aqui se diz, ensina-nos a contar os nossos dias, ensina-nos a identificar, ensina-nos a ter entendimento dos nossos dias. E os nossos dias, ele é dividido em 3 momentos: o passado, o presente e o futuro. Os dias de hoje, ou o dia de hoje, eu posso definir como eu vivi. Mas eu posso desejar o amanhã uma pequena mudança, um ajuste. Então, quando vem o Espírito Santo, ele começa a te ensinar a identificar os teus dias. Ou seja, a você se situar. Ao longo do tempo, o Senhor Jesus Cristo, ele fez promessas que se cumpriram. Exemplo, ele disse: e eis que o menino vos nasceu, o Filho do Altíssimo se vos deu, e o nome dele será Emanuel, Deus conosco, o Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mas isso ele disse em Isaías. E de repente acontece, o Senhor Jesus Cristo, ele nasce de uma virgem, Maria, mãe do Senhor Jesus. Então se cumpre a palavra. Então foi dita, chegou o dia do cumprimento, e depois ele anuncia: e ele será o Salvador, o Messias, ele será o Deus conosco. Então anuncia-se, se cumpre, e depois vemos o que está por vir. Então, quem nos ensina a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos corações sábios, é o Senhor através da palavra. Eu me lembro que quando eu fui para o Japão, em 2012, eu cheguei e comecei a orar ao Senhor para perguntar como que estava a igreja. Eu queria saber como que a igreja do Japão estava. Eu chamei o pastor Luquinhas e eu disse: pastor, como que está a igreja? Ele falou: pastor, está uma benção. E realmente a igreja do Japão é uma benção. Eu falei: e em que estado ela se encontra? No primeiro, que fé; no segundo, que esperança; ou já está na plenitude do amor? Em que estado ela se encontra? Porque existem 3 momentos na nossa vida, na nossa caminhada com o Senhor. O início é a fé, crer. No segundo momento, é a esperança do amanhã. Mas quando chegamos aonde Deus cumpre a sua promessa, nós amamos ao nosso Deus porque tivemos fé, esperamos e agora se cumpriu. Então, a nossa trajetória é de fé em fé, de esperança em esperança e de amor em amor, para que possamos ver. E de repente, eu me lembro muito bem que eu cheguei e os irmãos me levaram para jantar. Chegamos na casa do irmão, qual que é o nome dele? Esqueci o nome dele.
Meu Deus. Ale, irmão da Cristina, da sede, a esposa do Zezão, o cozinheiro da sede. Ele está em Guarulhos. E eu cheguei lá e teve um fato curioso. Quando eu cheguei lá, os irmãos me levaram, aquela festa toda, aquela alegria. Eu vi a alegria dos irmãos ali. Uma alegria muito grande. Que eles só me conheciam de ouvir falar. Mas eu não tinha contato com eles, né? O pastor Luquinhas está há mais de 20 anos no Japão, dirigindo a igreja. E de repente eu me vi com eles ali, e ficamos ali, me levaram para comer. Nunca comi tanta carne de porco na minha vida como aquele ano. Meu Deus! É porco assado, frito, ensopado, doce, agridoce, é tudo que você pode imaginar. Porque eu estava numa cidade chamada Ayase, fica em Kanagawa. Só que Kanagawa é como se fosse o estado e a cidade é Ayase. E estava lá. E comemos. Experimenta isso, pastor. E naquela época eu comia generosamente bem, né? 120 quilos de pura unção, né? A Bíblia disse que a alma generosa, ela engordará. É verdade, Barbosa? É verdade, Brian? É verdade, está escrito lá na Bíblia. A alma, está escrito em Provérbios, a alma generosa, ela engordará. Então eu era muito generoso naquela época. E eu comi demais. Eles me levaram num restaurante onde os pratinhos que você coloca no rodízio, né, vem 2 unidades. 2 unidades de onigiri, 2 unidades de camarão, 2 unidades disso. Eu comi naquele dia 35 pratinhos. É misericórdia mesmo. E os irmãos ficaram tão encantados de tanto que eu comia, que eles falavam assim: pastor, você quer mais um? Pastor, você quer mais um? Irmãos, e lá no Japão é muito atrativo, né? Havia uma promoção. A cada 7 pratinhos, né, você apertava um botão, vinha uma roleta, e você ganhava um presente de criança. E eu comi 35, divide por 7, dá quantos presentes? 5. Eu peguei 5 presentes que havia, porque estavam as crianças junto, né? E eu peguei 5 presentes. E eles ficaram olhando para mim. Aí um deles falou assim, bem discretamente: o senhor come bem, né? Eu falei: eu como muito bem. E quando eu cheguei o primeiro dia, tem uma coisa curiosa que aconteceu. Isso foi no segundo dia. No primeiro eu também comi bem. E comemos. Chegamos lá, era mais ou menos umas 3 horas da manhã. Na casa do irmão. E aí começamos a conversar, e uma alegria, eu senti uma alegria, uma coisa muito gostosa, como estou sentindo aqui agora, a presença de Deus. E de repente, vamos dormir, aí pegaram um colchonete, porque todo mundo dorme no chão, e pegaram, eu estou acostumado, dormir no chão, né, faz bem para as costas, e de repente pegaram ali, e estava começando o inverno, outubro, novembro, dezembro, estava começando o inverno, então não estava muito frio. E aí, falei: obrigado pela recepção, tal, mas agora acho que eu vou dormir, né? 3 horas da manhã aqui, são 3 horas da tarde lá no Brasil. Eu falei: pastor, então, vamos dormir então. Eu fechei os olhos, e de repente veio uma perturbação. Olha que interessante, mesmo estando com a alegria do Senhor, mesmo, né, desfrutando aquele momento com os irmãos, de barriga cheia, feliz, eu deitei e veio uma perturbação. Eu conseguia ver na perturbação um homem muito grande, e com a mão esquerda, todo japonês que passava, ele estendia a mão e matava, fulminava, desaparecia. E aí uma voz disse, no meu sonho: sabe quem manda aqui? Quem manda aqui sou eu. E você vai fazer o quê? Se quem manda aqui sou eu. E me mostrava cada vida, cada japonês sendo morto, destruído e aniquilado. E eu abri os olhos. E os irmãos ainda estavam acordados. Sabe quantos minutos tinha passado? 5. 5 minutos. 5 minutos de perturbação, 5 minutos de incômodo, 5 minutos de opressão.
E aí, eu olhei para os irmãos e eu levantei, e aí o Alê, o pastor Luquinhas, que estava ali, mais um outro obreiro, perguntaram para mim: o que foi, pastor? E contei para eles. E eles me disseram: pastor, essa é a opressão maligna. Aqui no Japão, as pessoas sofrem muito da opressão. E quem comanda, né, a vida daqueles que não têm Jesus é Satanás. Destrói, mata, acaba com a vida das pessoas. Eu falei: ah, é? Pois muito bem. Vocês estão de boa aí? Estamos. Então vamos fazer o que a gente sabe fazer? O que, pastor? Orar, repreender o inimigo e mandar ele para os quintos. Vamos fazer? Aí ele: agora? Eu falei: agora? Eu falei: não tem que 5 minutos de perturbação por causa de uma eternidade? Não, vamos orar aqui agora. E começamos a orar. Nós fomos até 6 horas da manhã orando, e aquela perturbação, aquele embate, aquela coisa diferente, aquela alegria que estávamos sentindo agora se tornou o poder da palavra. Por isso que é necessário que o Senhor nos ensine a identificar os dias, para que nos dê sabedoria de alcançarmos as armas espirituais para enfrentarmos o que estamos vivendo. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, a identificar, para que eu possa alcançar sabedoria e enfrentar com a sabedoria do Senhor o que eu preciso. E começamos a orar e fomos até 6 horas da manhã orando. 6 horas da manhã, parecia que foi embora aquela perturbação do inferno. E aí os irmãos falaram: pastor, é assim o tempo todo. Eu falei: ah, é? Então a gente vence na oração, porque a gente aprende desse jeito. Esses 3 meses, irmãos, que eu fiquei lá, foram os 3 meses de oração mais intensa de toda a minha vida como cristão. 3 meses. De manhã, à tarde, à noite, madrugada, visitas que eu fazia. E um dia o Satanás de novo, já tinha passado umas 2 semanas, eu fiz uma visita numa outra cidade, acho que era Tiba, ou sei lá. Eu visitei muitas cidades, irmãos, muitas, sozinho. Imagina eu, sozinho lá. Pastor, onde você vai? Fazer visita. Me dá o endereço que eu chego lá. Tá bom. Eu me virava. Cheguei numa visita para fazer um culto, sozinho. Fui para o interior, fui para vários lugares. O Espírito Santo está comigo, ele me guia. Engraçado, irmãos, que Satanás perturba o tempo todo. Eu fui fazer o culto na casa de uma irmã, casada com um japonês, e de repente eu estou fazendo o culto numa semana, e eu olho pela janela e vejo ali uma mulher, uma senhora idosa sentada. E estava ali no balanço. Aí eu fiz o culto, fui embora. Semana seguinte, voltei para fazer o culto de novo. E cadê aquela casa? Só tinha um terreno. Aí eu perguntei para a irmã: irmã, e aquela casa que estava ali? Ah, pastor, a prefeitura veio, já demoliu, já aterrou e agora está pronto para construir outra casa popular. Falei: é mesmo? É, pastor. Mas o que aconteceu? Não, é que aquela senhorinha que morava lá, né? Ela partiu para os braços de Deus. Ah, então tá bom. Começamos a fazer o culto, e eu estou fazendo o culto, estou pregando, já estava muito frio, eles tinham feito uma comida típica, que eu amo muito, tem vários tipos de peixe, muitos legumes, né? E tinha bastante pimenta, e aí, estava muito bom. Né? Naquela época eu comia muito, generosamente, comia muito bem. Os irmãos no Japão, eles comem pouco, né? E quando eles olhavam para mim, que eu comia muito, eles olhavam assim e falavam: ele come muito, né? Ele come bastante, né? E eu comia muito mesmo. De repente eu estou pregando, olho pela janela e eu vejo uma pessoa com uma corda pendurada. E eu olhei assim e voltei e continuei pregando. Olhei de novo e vi uma pessoa pendurada, enforcada. Aí eu perguntei para a irmã: irmã, só uma pergunta, aquela senhorinha, como que ela morreu? Ah, pastor, ela tirou a vida, ela se enforcou. Na hora que ela me falou aquilo, eu estava vendo aquilo que tinha acontecido. Aí eu fui para casa, voltei. O que aconteceu à noite? O inimigo. Eu não disse
que quem manda aqui sou eu destruo quem eu quero. Eu tive várias experiências com Deus, mas é necessário que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias, a identificar o que está acontecendo, para te dar sabedoria, inteligência e conhecimento para usar a palavra dele. Veja o que está escrito em João 16, 14. O Evangelho de João, capítulo 16. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 14. Aqui diz que o Espírito Santo anuncia o que realmente glorifica ao Senhor. Está escrito assim: Ele me glorificará. Quem? O Espírito Santo. Glorificará o Senhor Jesus para que chegue ao teu nosso Pai. Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, quando você identifica o anúncio que foi feito, em seguida você passa a compreender com sabedoria o que está acontecendo, para não se perder. Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Romanos, João, Atos dos Apóstolos, Romanos capítulo 13, versículo 11 ao 14. Diz assim: E isto digo, o apóstolo Paulo dizendo, conhecendo o tempo, e que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as sombras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedices, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Compreender o tempo em que vivemos, conhecer o tempo, compreender o tempo, analisar as coisas pelo Espírito e a palavra, para saber qual é o próximo passo. Muitos jovens, 17, vão fazer 18. Até os 17 anos, todos são iguais. Mas a partir dos 18 anos em diante, há uma mudança de face muito radical. A partir dos 18 anos, todo homem e toda mulher passa agora a ter o quê? Maioria de idade. O homem com 17 anos, fez 18 anos, ele já entra para a maioria de idade. E há grandes mudanças com 18 anos. Até os 17 anos, 11 meses e tantos dias, tantas horas, ele ainda é de menor. Mas fez 18 anos, ele se enquadra agora como adulto. Muda toda a história dessa pessoa. Pode tirar carta, pode ir preso, direto condenado como adulto. Então, há muitas mudanças a partir de uma certa idade, uma certa etapa da vida dos homens. Então, é necessário compreender o tempo em que vivemos. Muitos estão como que dormem. Veja o que diz aqui, no 11. E digo isto, que é necessário conhecer o tempo, e que já é a hora de despertarmos do sono. Ou seja, muitos estão como os que dormem. Muitos estão como que vai passando os dias e não acordou ainda para identificar que o tempo, ele passou. E que agora precisamos projetar o nosso dia para alcançar o amanhã. Veja o que está escrito, Efésios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, capítulo 5. Versículo 6. Por que é importante identificar, contar os nossos dias?
para não cair no engano. Veja o que diz aqui o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 5, versículo 6, diz assim: ninguém vos engane com palavras vãs. Por quê, irmão? Se eu não identifico o que é uma mentira, a mentira pode me levar. E eu posso ter perdas, danos e prejuízos. Então, veja o alerta do apóstolo Paulo. Cuidado para que ninguém vos engane com palavras vãs. Elogios, promessas, projetos, coisas do futuro, investimentos, compra, venda. E às vezes quem nos engana é nosso próprio coração. Então cuidado, que ninguém vos engane com palavras vãs. E como eu sei que são palavras que não têm fundamento? Porque o Espírito Santo disse: isso aqui não é meu. Então se não é teu, eu também não quero. Ponto e vírgula. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo nós éramos trevas, mas agora somos luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Se éramos no passado trevas e agora estamos em Cristo, que é a luz, andemos com a palavra dele em nossos corações. Versículo 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. Veja o 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Aqui está o segredo. Quando você passa e alcança a sabedoria no coração, agora você consegue aprovar ou não aquilo que se apresenta diante de nós. Nós passamos agora a identificar, porque já aprendemos com o Espírito Santo, temos a sabedoria de Deus, a identificar agora o que? Aprovando ou não, aprovando o que é agradável ao Senhor e reprovando, descartando e deixando aquilo que não agrada ao Senhor. Como que eu sei o que agrada ao Senhor? O Espírito Santo. Ele vai falar contigo o que realmente agrada ao Senhor. O que agrada? Comunhão, fé, esperança, amor. Quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, comunhão. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: vamos tomar Santa Ceia. Alegrei-me quando alguém me convidou para vir para a igreja, para vir no culto de fé, no culto de oração. Então, o que agrada ao Senhor? E o que não agrada ao Senhor? São duas coisas que nós convivemos diariamente em nossos corações. Versículo 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes rejeita, condena, joga fora. Ou seja, que não tenha valor sobre a tua vida. Não deixa que venha sobre o teu coração, não aprove as obras infrutíferas das trevas. Quais são as obras infrutíferas das trevas? Mentira, engano. O pai da mentira chama-se Satanás. Às vezes nós somos colocados numa situação onde temos que dizer alguma coisa para justificar. E usamos o quê? A mentira. Damos direito a Satanás. Se você não tem a resposta, fique em silêncio. E não dê nenhuma resposta que dê direito a Satanás por ser o pai da mentira. Não fale nada. Fique em silêncio. Porque se você dizer uma palavra mentirosa, o pai da mentira é Satanás. Então ele vem sobre a tua vida com direito. Versículo 12. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Chega um dia onde tanta mentira, tanto engano, passou a perna e fez tanta coisa, que chega o dia que está escrito:
né, que a medida da injustiça, ela tem que atingir a sua medida, para que venha agora a medida da justiça de Deus. Então, chega o dia onde se manifesta o quê? A verdade. Mas, estando na luz, estamos na verdade. Por quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de qualquer mentira ou engano. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Mas pastor, eu tenho que rejeitar as obras das trevas? Sim. Eu não posso compactuar, nem me comunicar, nem muito menos aceitar. Porque assim eu saio da luz e entro nas trevas. Último versículo. 13. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Então, quando nós não identificamos o tempo, nem o modo que estamos vivendo, qual é o nosso estado? Ai, pastor, eu tenho vivido já tanto tempo da mesma maneira, e não vejo mudança. Por quê? Por que chegamos a essa conclusão, ou expressamos essas palavras? Se Cristo veio, morreu, ressuscitou, e está vivo, e está entre nós, e Ele conquistou cada direito testamental, por que eu digo que nada mudou? Será que eu não preciso despertar? Será que eu não preciso voltar a me relacionar de novo? Porque há dois mundos, há dois reinos: o reino de Deus, o reino de luz, e o reino do inimigo, que é o reino de trevas. E nas trevas, que é a escuridão, não conseguimos ver absolutamente nada. Cegos, surdos, não conseguimos andar. E aí vem e nos aprisiona. Você sabe qual foi o homem que mais sofreu na Bíblia? Quem foi? Tirando o Senhor Jesus, quem foi o homem? Vou dar uma dica: quem foi o apóstolo que mais sofreu na Bíblia? Quem foi? O apóstolo Paulo. Sofreu açoites, naufrágio, quase morreu várias vezes. Só que tem uma coisa muito interessante que aconteceu com ele, quando ele identificou o que iria acontecer com ele. Depois, está escrito em Atos capítulo 9, engraçado que assim, depois que nós entregamos a vida para Jesus, vem a perseguição. Quando o povo de Israel saiu do Egito, Faraó veio atrás dele. Aí se encontrou o mar, o deserto e Faraó atrás. Porque Faraó, que representa a figura do nosso inimigo, estava perseguindo o povo de Deus. E Moisés estava à frente, o libertador. Então vem a prova, pós entregar a vida para Jesus. E com Paulo não foi distinto. Após Paulo entregar a vida para Jesus, que o Senhor Jesus se manifesta nele, ele cai do cavalo a caminho de Damasco. Ele estava indo com cartas do sumo sacerdote para prender os cristãos, os primeiros cristãos que os discípulos tinham pregado o evangelho. Quando ele cai do cavalo, ele fica cego por 3 dias, e o Senhor Jesus visita no primeiro dia e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: és tu, Senhor? Ele disse: sim, sou eu. Por que me persegues? Então, ali ele teve um encontro com o Senhor Jesus, um encontro às cegas, porque ele não conseguia ver, mas ele conseguia sentir o Senhor Jesus. E o verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, irmãos, não é gritando, não é, você que está aí, Deus já se cansou de te perdoar, você tem que vir aqui à frente, entregar a tua vida. Não, não é assim que funciona. É de ordem pessoal, particular, e é no teu interior. Quando você sente um toque diferente, quando você sente que alguém te tocou, não é homem nenhum, é a palavra do Senhor dizendo: vinde. Está cansado, sobrecarregado, está aflito? Vinde, para que Ele possa fazer o quê? Aliviar, mudar, e identificar, e contar o teu tempo, com sabedoria. O apóstolo Paulo, então, vai para Damasco. Oh, que interessante. E aí em Damasco, ele
volta à sua visão e começa a pregar o evangelho. Depois de ter pregado o evangelho na sinagoga, né, para os judeus, ficam sabendo que o Paulo agora é de Cristo. O que aconteceu? Começaram a persegui-lo. Agora de perseguidor, agora a ser perseguido. E aconteceu uma coisa muito interessante. Ele estava num lugar onde ele não podia sair, porque faziam guarda 24 horas para matar Paulo. Mas olha que interessante. O Senhor Jesus tinha escolhido Paulo para ser um dos seus discípulos. E ele não andou com o Senhor Jesus fisicamente. Ele conheceu o Senhor Jesus interiormente, na sua alma, em seu coração, na sua mente. O Senhor Jesus se manifestou a ele, anunciando o que hoje acontece na nossa vida. Ele se manifesta de uma maneira espiritual, pessoal, particular. E aí a Bíblia disse que Saulo ficou sabendo que ele ia ser assassinado, iam matar ele aquela noite. Se juntaram os seus outros discípulos do Senhor Jesus e desceram ele pelo cesto, para ele não ser morto. E ele escapou de Damasco e foi para Jerusalém. Significa livramento do Senhor. Então Paulo foi aquele que mais sofreu açoites, perseguições. Ele sofreu picadura de cobra, e ele naufragou 3 vezes, foi açoitado com 40 açoites menos 5, e assim, foi colocado em prisões. Mas ele disse assim: se eu tenho que me gloriar, eu me gloriarei no Deus da minha salvação e no meu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Paulo sabia identificar o seu tempo, sabia o que estava acontecendo com ele. Então, quando nós despertarmos, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Ele vem e troca uma ideia, como trocou uma ideia com Saulo. Saulo, Saulo, por que você não acredita em mim? Saulo, Saulo, por que você não quer me conhecer? E quantas vezes o Senhor Jesus, Ele bate na porta do coração e fala pelo teu nome: fulano, fulano, por que você não vem para a igreja? Fulana, fulana, por que você não vem de novo para a igreja? Você já conhece. Ai, Senhor, mas eu tenho tantas coisas que ficaram para trás. Sim, tem muitas coisas que ficaram para trás, mas Ele resolve todas. Resolveu as coisas de Saulo e transformou em Paulo. Então, se nós despertarmos, né? Versículo 17: pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Quando você passa a ter entendimento, agora o Senhor manifesta o quê? Te esclarece a vontade dEle, boa, perfeita e agradável. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora veja, qual a vontade de Deus? Estou encerrando, antes de começar a Santa Ceia. Veja, qual que é a vontade de Deus hoje? Você sabe? Eu sei. Qual a vontade de Deus hoje? Hoje. Eu sei. Versículo 18. Não vos embriagueis com vinho. Ai, pastor, como o senhor sabe que eu estou gostando de uma birita, pastor? Como o senhor sabe que eu estou tomando um vinho, pastor? Espírito Santo, cagueta, fica falando para o pastor que eu estou tomando uns vinhos aí. Espírito Santo fica aí contando para o pastor. Não tem nada a ver. Mas se você está tomando umas biritas, né? Vai se converter? E não vos embriagais com vinho, em que há contenda, briga, discussão. Acaba casamento, acaba a vida, família. Quando eu tinha 11 anos de idade, foi a primeira vez que eu tomei a primeira cerveja Cristal.
11 anos de idade, na porta da minha casa. Por quê? Porque está aí o José. O José sabe que o peruano, desde quando nasce, tem a mamadeira de leite, mas também tem a mamadeira da cerveja Cristal ou Pilsen Caial, que tem lá. O peruano, ele é condicionado que a partir de uma certa idade, né, ele tem que degustar, né, a cerveja peruana. Pergunta para o José se ele não gostava de umas biritas lá no Peru. José é meu irmão peruano. Lá onde ele nasceu ainda, Rímac, que é perto de Comas, né? Por isso que era gordinho. Comas, fica comendo. 11 anos de idade foi a minha primeira cerveja Cristal. 11 anos de idade. E eu chegava sempre alegre em casa. Com 11, 12, 13, 14, 15. Eu vim para o Brasil com 18 anos. Depois eu voltei com 21 anos. 11 de 91. Estava entrando por Uruguaiana. E eu vim preso à bebida. Eu gostava de beber. Gostava. Uma vez, nós estávamos passando férias. Meu sogro ainda era vivo. E nós estávamos passando férias e todo mundo encheu o caneco. E a Giovana, minha filha, tinha 3 meses de vida. A única que nunca bebeu foi minha esposa. Nunca gostou de bebida. Nunca bebeu, nunca fumou. Graças a Deus. Já pensou? 2, e aí, esse é meu, não, esse é meu, não, esse é seu, não, esse é meu. Já pensou? Aí sabe o que aconteceu? Aquela noite, era 1995, 97, eu acho. A Giovana tinha 3 meses de vida. E a única que estava sóbria era a Valesca, minha esposa. E eu me lembro muito bem que naquela noite, amém, caiu um toco de madeira no narizinho da Giovana. E machucou, e saiu sangue. E aí, todas as pessoas que dirigiam não poderiam socorrer. E eu me lembro que eu fui, entrei no banheiro, tentei colocar tudo para fora, para ver se eu ficava sóbrio, para poder socorrer a minha filha, de 3 meses de vida. Minha esposa está aí de testemunho. E eu tentava fazer de tudo e nada dava certo. Entrou em mim uma revolta muito grande que eu falei para minha esposa: a partir de hoje nunca mais colocarei bebida, porque não consigo socorrer a minha filha de 3 meses. Eu acredito que a minha esposa não deu crédito ao que eu disse. Mas aquele dia eu decidi nunca mais, por amor à minha filha. Hoje, por amor, você pode mudar muita coisa na tua vida. Hoje, por amor, você pode acreditar que as coisas podem ser mudadas na tua vida. E tudo mudou. Eu decidi não mais colocar bebida alcoólica e me embriagar. Não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, e essa é a vontade de Deus, mas enchei-vos do Espírito Santo. Pergunta: como nós vamos nos encher do Espírito Santo? A resposta está no versículo 19. Falando entre vós em salmos, em hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. O que o Senhor quer de nós é nos encher do Espírito Santo. É que nós possamos começar a nos encher, para que nós possamos identificar o tempo, o modo
para que nós possamos contar os nossos dias, identificando todas as coisas. É necessário que nós possamos começar, dar um início para que nós possamos estar cheios. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, irmãos, então Ele fortalece o coração pela graça. Ele fortalece o coração. Luz do mundo é o Senhor Jesus, então nele não há trevas. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora, o que precisamos ter? Fé. Precisamos crer. Crer. Quando Lázaro morreu, João capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo disse em João 11:11, Lázaro dorme. E os seus discípulos disseram, dorme? E ele disse, nós vamos ter com ele hoje. Mas Senhor, falaram que ele morreu. Aí o Senhor Jesus Cristo diz, ele morreu. Sim, ele morreu. Mas vamos ter com ele. Mas eu sabia que sempre haverá alguém que duvida. Lá em João 11:16, havia um tal de Tomé, que era discípulo do Senhor Jesus, e disse, para que vamos voltar? Para morrer? O Senhor Jesus Cristo olhou para ele e disse, vamos. E ele foi. Por quê? Porque era necessário que todos os discípulos do Senhor Jesus, inclusive Tomé, acreditassem que o Senhor Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viveria. Então, Tomé foi junto. Mas sempre haverá alguém que ainda duvida em seu coração de quem é o Senhor Jesus e o que Ele pode fazer. O poder absoluto que foi dado pelo nosso Deus e pelo nosso Pai. E o Senhor Jesus Cristo foi. E quem se encontra com o Senhor Jesus Cristo, a primeira que sai desvairada para falar com o Senhor Jesus Cristo é Marta. Olha para o Senhor Jesus e diz, ai Senhor, se tu estivesses aqui, nada disso teria acontecido e meu irmão estaria vivo. O Senhor Jesus Cristo assim disse, Marta, Marta, ele viverá. Sim, ele viverá. Mas ele vai ressuscitar. E Marta disse, sim, no dia da ressurreição. Aí o Senhor Jesus Cristo disse, eu sou a ressurreição e a vida. E ainda que esteja morto, viverá. Crês tu nisso? E Marta disse, creio sim. Então tá bom. Então ele foi lá e Lázaro voltou com vida. O que significa isto, queridos irmãos? Que a fé não é para aquilo que aconteceu tão somente, nem é para aquilo que irá acontecer. A fé é para proclamá-la hoje. A fé é para anunciá-la hoje, daquilo que nós queremos que o Senhor Jesus Cristo faça. Preste bem atenção. Marta foi ao encontro do Senhor Jesus dizendo, eu sei, Senhor, que a ressurreição será no dia, né, que o Senhor tem marcado lá na frente. O Senhor Jesus Cristo está dizendo, não, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Estava falando de quê? Daquilo que eles estavam vendo, que Lázaro tinha morrido. Mas ela não acreditava que a fé era para aquele momento. Que a fé que o Senhor procurava no coração de Marta era para que acreditasse que tinha acabado de chegar a ressurreição e a vida. E quantas vezes, irmãos, nós vemos as coisas da nossa vida morrendo. Vai minguando, vai morrendo, e a nossa fé vai morrendo junto, porque vai passando os dias. E nós esquecemos de aprender com o Senhor a identificar e a contar os nossos dias com sabedoria. Para entender o nosso estado, para entender a situação que estamos vivendo. E não fazer nenhum tipo de decisão que possamos ter perdas, danos ou prejuízos. Quando o Senhor Jesus Cristo
Ele disse: Lázaro, sai para fora. Estava exercendo a palavra de poder. E todos puderam ver. Mas ele faz uma oração e disse: Pai, graças te dou, porque toda vez que eu te peço, tu me ouves e me atendes e respondes. Graças te dou, segredo, de graças. Agradeça ao Senhor pelo momento que você está vivendo, porque virá das mãos do Senhor o que você espera. Graças eu te dou, Senhor, porque se hoje estou nesse estado, eu creio que hoje o Senhor irá me libertar. Você declara a tua libertação. Graças eu te dou, porque esta doença hoje pode ser curada, virá a cura. O que você dizer, isto acontecerá. O que você colocar hoje diante do Senhor é a tua fé. Porque a esperança é para amanhã. A esperança é aquilo que eu espero. Se a fé é em firme fundamento das coisas que eu espero, mas que eu não vejo, então a fé, ela se aplica no passado, no presente e também me projeta para o futuro. Se eu crer, eu verei a glória de Deus. Hoje, eu posso ver a glória do Senhor. Então eu preciso mudar o meu jeito de falar, preciso mudar o meu jeito de me comunicar com Deus. Eu preciso dizer que o Senhor é o Senhor de hoje. A minha fé está diante dele agora. Então se eu não tenho, eu posso declarar que ele é. Se eu não posso, eu posso declarar hoje que ele pode. Eu posso mudar todas as coisas através do meu relacionamento com Deus e através da minha oração, para que ele tenha a liberdade, o poder e o direito de operar as maravilhas na minha vida. É por isso que o Senhor quer nos despertar do sono. Estamos dormindo há muito tempo e achando que só vai acontecer no amanhã. Então o Senhor chega e fala, como está escrito: que queres que eu te faça? Imagina o Senhor Jesus Cristo, na hora que você tiver o pão na tua mão e você estiver de pé, e o Senhor Jesus Cristo na tua frente, olhando para você e dizendo assim: fulano, o que queres que eu te faça? O que você irá dizer para Ele? Deixa eu pensar, Senhor, eu queria que amanhã. Por que amanhã? E não hoje? Por que não dizer: tu és o Deus de hoje, mas também o Deus de amanhã, e tem sido o meu Deus do ontem? Por que não dizer para Ele o que realmente precisamos, para que Ele possa fazer hoje na nossa vida? Para que Ele possa ouvir o nosso clamor com fé, com esperança e com amor. Porque Ele é Deus de ontem, do hoje e do amanhã. Que queres que eu te faça? Uma pergunta que está escrito na Bíblia. O que queres que eu te faça? Está diante de você. Você está na tua mão direita com o corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, para quem já é batizado. Para quem não é batizado, espera o batismo. O que queres que eu te faça? É presente, é hoje, é agora. Fique de pé em nome de Jesus. Por favor, falta o pão para o meu filho. Aqui. Não pode deixar fora da comunhão, não. Senão ele morre, coitado. Né? Quer que eu te sirva? Eu te sirvo. Eu te sirvo. Mas o Jaderson já está servindo já. A gente muda o nome dele, sempre. Qual que é o outro nome lá que a gente dá? Takerson. Jaderson. O que queres que eu te faça? Olha para a tua mão direita e veja o corpo de Cristo. Nós precisamos estar preparados quando o Senhor Jesus Cristo vem e diz: o que queres que eu te faça? Pede-me e eu te darei. Bate na porta que ela se abrirá. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas boas, coisas novas, que ainda não subiu ao teu coração, teus ouvidos não ouviram e teus olhos ainda não conseguiram ver. O que você quer nesta noite, queridos? Eu não sei. Cada um de nós é uma história. Cada um de nós é um universo dentro de um reino, o reino de Deus.
Talvez você saiu fora do reino de Deus, né? Talvez você abriu a porta e saiu do reino de Deus, e você está vivendo um reino paralelo. Talvez você está vivendo o teu reino. Eu faço do meu jeito. Eu toco quando eu quero, eu canto quando eu quero, eu vou na igreja quando eu quero, eu tomo Santa Ceia quando eu quero, eu faço o que eu quero. Sabe o que significa isso? Você criou um reino paralelo. Não é um reino de Deus, de justiça, de paz e de alegria do Espírito. Não é um reino onde você está coberto pelo sangue de Cristo. Não é um reino onde você tem as promessas do Senhor. É um reino paralelo. Então nós sofremos, porque nós estamos dentro dos portões celestiais, que é o reino de Deus. Então por que você não volta? Por que você não volta para o reino de justiça, de paz e de alegria? Por que você não volta novamente? Ai, pastor, foram lá no reino de Deus com uma carta de busca e apreensão da minha alma. Eu estou detida, pastor, eu estou presa, acorrentada. Esta é a noite da tua libertação pelo sangue do Cordeiro. Esta é a noite do Senhor te liberta de medos, de traumas do passado, de portas que estão abertas, a qual te impede de caminhar para alcançar a bênção. Se o capeta foi lá com um decreto assinado pelo juiz impiedoso, que Satanás dizendo: eu vim buscar e prender, porque a dívida, o Senhor Jesus Cristo é o pagamento. Ele pagou, está escrito que Ele pagou. Alguém levou talvez a tua alma, tua casa, tua felicidade. Alguém levou a tua paz. Alguém levou a tua saúde. Alguém levou os teus sonhos. Alguém levou a alegria. Alguém levou o teu sorriso. Alguém levou a tua paz. Alguém levou a tua prosperidade. Alguém levou os teus negócios. Alguém levou aquilo que o Senhor Jesus Cristo estava a cada dia construindo na tua vida. Mas por que levou? Porque é direito. É direito testamental, é direito do inimigo ele vir com busca e apreensão. Pastor, então busca e apreensão não é de Deus? Não, não é. Busca e apreensão é do capeta. E ele vem cobrar o quê? Uma dívida. Busca e apreensão é porque você está devendo. Mas por que você está devendo? Porque não teve como pagar. Há quanto tempo? O tempo determinado pela lei. Que lei? A lei impiedosa do Velho Testamento. Ele vem cobrar. O cobrador chama-se Satanás. Ele bate na porta do reino e diz: eu vim buscar a alma de Javier. Pois por quê? Busque a apreensão. E vem buscar. Ele não pagou a dívida que ele tinha. Dívida de mentira, de engano, de traição. Dívidas. Tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou, Ele anulou. Então eu tenho direito a levá-lo. Eu tenho o direito a colocar a sua alma em uma prisão, acorrentar e deixar ele lá até que pague o último centavo. Essa é a perversidade de Satanás, o nosso inimigo. Então, se o Senhor Jesus Cristo é o pagamento, eu farei menção do pagamento. Se você está preso a uma doença que disseram que desde criança é congênita, ela vem da herança, é mentira. E isso não é verdade. O Senhor Jesus Cristo é a cura da nossa salvação, da nossa vida. O Senhor Jesus Cristo, Ele pagou e levou. Então eu estou vivendo uma mentira, pastor? Sim, você está vivendo uma mentira, porque Ele levou sobre si. Então rejeita a enfermidade que estiver na tua alma ou no teu corpo. Não é verdade. Enxergue-se com saúde. O nosso saudoso, amado pastor Maurício Martins, que está na glória de Deus, quando ele não podia ter filhos, ele não podia ter filho porque ele tinha um problema físico. A esposa podia e ele não podia. Mas ele enxergava todos os dias. Ele saía com o carro dele, ele colocou uma cadeirinha atrás, e todo dia ele saía para ir para algum lugar, olhava pelo retrovisor e ele falava assim: ô filhão, bom dia, tudo bem? O meu filho está aí atrás, o meu filho está sentado aí atrás. E ele dirigia todo feliz, não tinha filho nenhum, não tinha nada, mas ele acreditava que um dia ele ia segurar o filho dele nos seus braços.
Todos os dias de manhã, ele olhava pelo retrovisor: e aí, filhão, tudo bem? Vamos passear, filhão? Ele não tinha filho nenhum. Até que um dia, ele teve um sonho. Ele sonhou que estavam fazendo uma cirurgia no testículo direito dele. O esquerdo, não lembro, direito, esquerdo, é testículo. Sei lá. Talvez você só tenha um, e aí ele fica na direita ou na esquerda. Eu não sei onde ele fica. Desculpa aí. O povo pediu carne, Deus mandou carne. Será que tem só gente com o Jesus, amado? Irmãos, até que um dia ele sonhou que ele tinha entrado num centro cirúrgico. E o Senhor tinha feito uma cirurgia no testículo. E ele acordou. Quando ele acordou, olhou para a esposa e falou assim: esposa, eu tive um sonho. E eu creio que o Senhor me curou. A esposa dele disse: pois muito bem. Vamos então ter o nosso filho. Depois de 9 meses, o neném nasceu, Guilherme. E se cumpriu aquilo que pela fé ele conseguia enxergar. O filho dele sentadinho na cadeira atrás, ele dirigindo e indo passear com seu filho. Há algo impossível para Deus? A tua enfermidade é uma mentira. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. E se você conhece a verdade, ela te liberta de qualquer enfermidade e de qualquer prisão. É necessário que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias. Pede-me e eu te darei. Volta para o reino de Deus. Volta para a tua casa. Você sabe por que o Senhor Jesus Cristo morreu de braços abertos? Para sempre te esperar você voltar aos braços do teu irmão mais velho, aos braços daquele que te ama, aos braços que morreu por ti e que derramou seu sangue, aos braços daquele que disse: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o que tenho preparado para vós antes mesmo da fundação do mundo. Pastor, dias difíceis eu tenho passado, mas o Senhor te chama pelo teu nome. Volta a se encontrar de novo. Volta a praticar as primeiras obras. Aqui é o teu lugar. Na orquestra, no coral. Aqui é o teu lugar. Como membro, você tem o teu nome escrito no livro da vida para toda a eternidade. Alguém poderá apagar o teu nome? Ninguém. Porque uma vez escrito e registrado no cartório celestial, é por toda a eternidade. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Pai, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus, eis-nos aqui diante da tua face, meu Pai. Nós queremos viver a verdade. Nós queremos viver, Senhor, pela palavra da verdade. Não queremos ser enganados, nem sermos levados por doutrinas de homens, ou por palavras vãs que corrompem os nossos sentidos. Filho meu, vinde. Filho meu, eu te chamo pelo teu nome. Filho meu, eu te esperei para chegar a este momento e te abraçar com meus braços da eternidade. Filha minha, eu andei observando o teu choro e o teu clamor, e as tuas lágrimas foram uma oração diante de mim, e hoje eu quero consolar e alegrar o teu coração. Eu quero renovar a tua fé, a tua esperança e o teu amor, porque não foi o pastor que te chamou, foi o próprio Espírito Santo de Deus que te trouxe esta noite neste lugar, para que você pudesse novamente provar da água da vida que Jesus Cristo. É período
de transição. E de Jesus até nós, 2000 e tanto. Então, estamos à véspera. Todos apanharam? Está na hora? Só faz sinal. Amém? Então, queridos irmãos, de propósito, o Senhor fez com que eu achasse para saber exatamente a data da vinda de Jesus. Agora eu sei até a data está relacionada à nossa igreja. O dia em que eu errei